Bom dia, pessoal. Eu sou o Francisco Espíndola de Mello. Acredito que alguns de vocês já me conheçam, outros não, mas é um prazer tê-los aqui, tá? E hoje a gente está trazendo para vocês aqui a ideia é falar um pouco sobre essa questão da inteligência artificial e das inovações que elas trazem que a inteligência artificial é capaz de trazer para o negócio. Isso, assim, sempre com aquele foco de falarmos sobre inovação, mas inovação com responsabilidade, com governança, com controle, tá? Essa é a principal ideia. Agora, sobre o webinar, um recado que eu queria dar é que durante o webinar, vocês devem receber a nossa pesquisa de satisfação e quem vai trazer vai ser o pessoal de apoio, a Vanessa e a Jéssica. E aí eu peço a todos que, por favor, respondam, porque isso nos ajuda a identificar os conteúdos que são relevantes para vocês e a tentar atingir melhor a expectativa nos próximos webinars, tá? Agradeço a todos que puderem fazer isso. Bom, vamos ao que interessa, então. Bom, a ideia hoje é falarmos, como eu disse, sobre inteligência artificial, mas sob o ponto de vista de inovação e aquela inovação com governança, né? Então, o que a gente preparou foram esses itens. Inicialmente, eu vou falar rapidamente a respeito da Alphapipo, o nosso posicionamento, né? Pretendo falar um pouquinho de mercado, fazer alguns highlights de mercado e colocar os desafios que esse mercado tem trazido para nós, né? Outro ponto importante é qual é a nossa visão, a visão da Alpha People com relação a esses desafios e como encará-los principalmente sob o ponto de vista de governança, de encarar isso com a responsabilidade que só a governança traz. E também aí falarmos tecnicamente com algumas ideias de como usar essa questão da inteligência artificial, e eu acho que um negócio muito interessante é que não importa o grau de maturidade que as empresas estejam com relação aos seus dados, eu acho que sempre tem uma forma de você incorporar alguma inovação ao negócio baseado naquilo que você tem. E também falar um pouquinho mais do nosso papel como facilitador. Quem vai conduzir essa agenda, eu vou conduzir uma parte, quando a gente estiver falando de mercado, estiver falando um pouco aí de visão tecnológica, e o Guilherme Junqueira, nosso arquiteto, vai aprofundar um pouquinho, falando um pouco da parte técnica de cada uma dessas soluções que a gente está trazendo aqui como ideia e tentar dar uma visão prática, inclusive, da utilização delas. Sem mais delongas, vamos falar sobre a Alpha People. Quem é a Alpha People? Assim, a nossa ideia é trazer transformação e otimização de processos de negócio, mas uma coisa interessante, a gente está focado na tecnologia Microsoft. Foi uma escolha que a empresa fez lá atrás, no começo da história dela, de ser um parceiro Microsoft, um parceiro reconhecido, um parceiro forte, e a gente está muito satisfeito, muito feliz com o caminho que escolheu. Essa escolha tem se mostrado cada dia mais acertada, tá? Com relação à nossa estrutura, a gente é uma empresa global com presença em 14 países. O que eu acho muito interessante é que, como eu falei lá atrás da escolha que a gente fez, a própria Microsoft nos reconhece também com excelência, tanto que há 11 anos consecutivos, né, 11 edições, a gente está no Inner Circle da Microsoft. Falando um pouquinho de Brasil, nós estamos mais ou menos com esses números. Vale dizer, temos 4 escritórios, a nossa sede fica em Alphaville e temos escritório em Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. Isso nos dá uma cobertura em termos de Brasil, né, uma cobertura do país todo. E, assim, temos números muito interessantes, como o número de certificações, enfim, a gente procura se posicionar e está conseguindo bons resultados
como um dos principais parceiros da Microsoft em implantação de Business Application, Power Platform e dados, tanto no Brasil quanto mundialmente falando. Sobre a nossa oferta, é bastante interessante. A gente procura colocar o nosso foco sempre no cliente, tá? E a partir daí a gente tem nosso grande objetivo é sermos um one-stop shop. Ou seja, tudo aquilo que se refere a aplicações de negócio Microsoft do cliente, a gente tem condições de atendê-lo, tá? Aí, falando um pouquinho da Alpha People, nossas soluções a gente busca implantá-las, né, em nas diversas metodologias possíveis, e aqui eu destaco, né, projetos que a gente conduz na metodologia Waterfall, a gente também trabalha com metodologias ágeis, onde a mudança é sempre privilegiada, e uma das modalidades que tem crescido muito é a história da gente entender junto com o cliente o que seria um MVP para ele, ou seja, o menor produto para atender a necessidade dele e tratar isso com agilidade. Temos então no nosso grupo, né, nossos colaboradores, eles estão distribuídos em áreas como consultoria, como desenvolvimento, as áreas de serviços gerenciados, que isso, na minha opinião, e tem feito muito sucesso até, é uma evolução do que um simples suporte técnico, a gente procura hoje evitar aquele conflito de isso é suporte, isso é evolução, e trazer tudo isso para o mesmo ambiente. Temos a parte de capacitação, licenciamento Microsoft, soluções que atendem a várias segmentos de empresas diferentes ou soluções também focadas na indústria e também alguns produtos autorais que trabalham em alguns assuntos específicos, como, por exemplo, a área de marketing, nós temos o Campaign. Alguns dos nossos clientes, né, e assim, nesse tempo, né, a Alpha People opera no Brasil desde 2004, então lá se vão 17 anos. A gente atingiu um número maior do que 400 clientes. E se eu for falar em projetos, eu não quero ser tão otimista, mas a gente já está batendo quase os milhares, na casa do milhar nos projetos executados. Bom, falado da Alphapipo, um recado que eu esqueci de dar. Bom, a ideia é que isso seja um bate-papo, então, sempre que possível, se vocês tiverem dúvidas, pode colocar no chat ou que a Vanessa e a Jéssica estão pegando lá, estão olhando sempre e elas passam, a gente responde na medida da disponibilidade aqui, mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Falando um pouquinho sobre o mercado de dados e inteligência artificial, uma coisa interessante que eu percebi é que os grandes pensadores, aquelas pessoas que formam opinião, elas estão falando com muita ênfase, né, na questão da inteligência artificial. O que se percebe é o seguinte: é um caminho sem volta, e todas as empresas devem entrar num maior ou no menor grau, mas vão fazer uso dessas soluções. Dessas frases, né, desses pensamentos que eu vi, uma coisa que me chamou muito a atenção foi comparar a inteligência artificial para o negócio com o fogo, o oxigênio para o fogo. Isso dá real dimensão do que vai ser a inteligência artificial no que diz respeito aos dados, né? E aí coisas de que elas vão abranger todas as indústrias, está aqui, claro, essa é uma opinião do Andrew Ng, que pô, é um dos papas lá da Google que diz respeito a mapas. E aí, pô, falando mais dentro de casa, um dos principais formadores de opinião, ou se não for o principal, é o Satya Nadella, que diz que, assim, ele simplificou, vai mudar tudo que a gente faz. Achei muito interessante. Algumas previsões a respeito, e essas previsões são avalizadas, são previsões do IDC, e por isso eu vejo essas previsões aqui sob duas óticas, né?
Primeiro é a ótica da adoção pelas empresas. Assim, cada vez mais as empresas estão atrás de inovações e a inteligência artificial é o caminho mais curto para você chegar nessa inovação. Então, o que a gente prevê é que a adoção vai ser muito grande daqui para frente. A segunda grande constatação que eu vejo aqui, se você como profissional quer estar bem posicionado para fazer frente a esse futuro, comece a se preocupar com isso, com questão de dados, de organização de dados, de uso de dados em soluções de inteligência artificial e também das ferramentas de inteligência artificial disponíveis. Cada vez mais, assim, vai ser valorizado o cientista de dados, o engenheiro de dados, o analista de negócios com essa capacidade de analisar, de olhar para os dados e enxergar alguma coisa, tá? Se o conselho for bom, pô, isso é uma recomendação que eu tenho feito para os profissionais, assim, mais novos que me pedem, alguma visão sobre isso. Falando um pouquinho de mercado, isso eu acho fantástico, né? É o caminho da Microsoft com relação a essas novas tecnologias. Isso aqui é o reconhecimento do Gartner. No que diz respeito à parte de ferramentas de business intelligence, a Microsoft está quase caindo aqui do quadrante dos líderes. Assim, está muito à frente dos outros e com soluções absolutamente inovadoras e campeãs. Quando eu começo a falar sobre banco de dados em nuvem, a Microsoft está no quadrante dos líderes e não faz feio. E aí eu mudo o foco, vou falar sobre desenvolvimento de inteligência artificial na nuvem. Novamente, a Microsoft muito bem posicionada aqui. Eu acho que não é por acaso, né? O Satya disse lá atrás que a Microsoft, que inteligência artificial está presente em tudo que fazemos. E aí, os principais, ou o maior volume de investimentos da Microsoft está sendo feito com relação a essa questão de dados e inteligência artificial. Tá? Agora, qual é o desafio dessa questão dos dados, né? Quando a gente começa a analisar o que tem se feito nos últimos anos a respeito de dados, o que a gente notou foi o seguinte: a coleta de dados, o volume de dados coletados, ele cresceu 4 vezes. Ele já está na casa dos zettabytes. É muito dado que se encontra armazenado, que tem sido extraído pelo mercado, pelas diversas empresas. Agora, uma coisa ainda não é satisfatória. A gente está conseguindo, hoje, o mercado consegue analisar só cerca de 30% dos dados que são recolhidos. Ainda tem muito espaço de crescimento aí. Tá? Então, esse é um grande desafio, né? Aumentar a questão de quanto que a gente consegue analisar dos dados. Tem bastante espaço aí, vocês perceberam, né? É, com relação ao que as empresas têm feito hoje para avançarem nessa área. O que a gente tem visto aí, né, esse Harvard Business Review, nos mostra o seguinte, que 80% dos profissionais das empresas relatam um esforço muito grande para aumentar o grau de maturidade no uso de dados. Agora, uma coisa que tem acontecido e que grande parte deles também tem notado é que a cada passo que eles dão começam a aumentar os silos de dados que se encontram dentro das empresas. Isso acaba sendo uma dificuldade. E o que é interessante é que, assim, cada vez que você inclui uma nova tecnologia, né, uma nova abordagem, você acaba criando um novo silo. Então, a gente está falando quando fala em Big Data, é um silo de Big Data. Data Integration, a mesma coisa. Machine Learning, falando de predições, idem.
bancos de dados de um volume bastante grande voltados a business intelligence, mais um silo lá dentro. E a governança e a segurança disso tudo acaba sendo dificultada bastante, né? Então, essa é uma questão que os fabricantes têm se debatido para tentar vencer esse paradoxo, né? No que diz respeito ao Alpha-People, nossa visão é uma visão, a gente tenta ter uma visão pragmática a respeito do que está acontecendo no mercado, né? E a gente olhando para o mercado, chegou à conclusão que a gente, né, de uma maneira, consegue classificar as empresas em 3 grandes grupos, né, segundo a sua maturidade. Então a gente vê o seguinte, que um número muito grande de empresas, um número muito expressivo de empresas, está hoje naquela fase de já descobriu os benefícios de você ter informações sobre o que aconteceu com o seu negócio para tomar uma decisão para mudar alguma coisa daqui para frente. A gente diz que é um grau de maturidade baseado na retrospectiva, tá? E aí o que a gente vê é bastante a questão do business intelligence atuando forte, né? Business intelligence acabou entrando pela via do departamental e é muito interessante porque, pô, uma equipe de vendas, por exemplo, está hoje muito preocupada em ter a sua, em criar as suas estatísticas, em criar as suas análises para tentar melhorar para um futuro. Agora, assim, isso é o primeiro grau de maturidade, e aí as empresas estão começando a perceber também que precisa haver uma certa disciplina para vencer alguns problemas do tipo, eh, 2 pessoas com dados extraídos das mesmas fontes, né, que são, os ERPs, os CRMs, vão para uma reunião e elas estão com números diferentes, né, mas isso é muito normal, elas estão com números diferentes, porque os números podem ter sido, por exemplo, extraídos, os dados foram extraídos em momentos diferentes, mas isso acaba gerando um certo tumulto, né, ali, para não dizer um grande tumulto. E aí o que que a gente vê é que quando a gente começa a ver isso, a gente começa a atentar para a questão dos dados, no que diz respeito à organização de empresa, né, os dados enterprise, vamos dizer assim. E você aí consegue imprimir principalmente disciplina a esses dados. Aí eu começo a falar de governança, essa disciplina se traduz em governança e segurança, basicamente, né, quem pode ver o que e quando, e esses dados, têm certas regras de extração que vão fazer com que eles, sejam, únicos para todo mundo, tá. E aí, quando você chega nesse grau, você começa a ter, alguns horizontes a mais. Aí você começa a implantar algumas coisas interessantes, como são análises preditivas é o principal exemplo disso, mas a gente começa a ver também que a inteligência artificial nos dá uma capacidade grande de enriquecer essa nossa base de dados, ou seja, trazer dados de outras fontes, organizar esses dados de uma maneira automática, tem ferramentas pra caramba. Um dos exemplos que a gente vai dar mais para frente é sobre isso. E a gente conseguir efetivamente comparar dados internos com dados externos, por exemplo, tá. Sob a ótica da tecnologia da Microsoft, ah, assim, acho que a base de tudo e onde eu tenho certeza que a Microsoft foi muito feliz, foi a questão da nuvem, e de trazer como serviços de nuvem do Azure, principalmente toda a parte de inteligência artificial e deixar ela disponível para ser consumida pelos clientes da Microsoft, na forma de serviço, ou seja, eu não preciso investir em infraestrutura, eu não preciso investir num treinamento exacerbado das pessoas, né, a Microsoft procura simplificar de uma maneira que as pessoas que estão acostumadas com o negócio consigam, entender e fazer aquilo que precisa ser feito no que diz respeito a esse serviço.
Mas, assim, eu fui lá para o fim falando dos serviços de inteligência artificial, mas a Microsoft também tem uma riqueza muito grande no que diz respeito à organização dos dados, o que a gente chama aqui de gestão da informação, onde eu tenho essas tecnologias associadas, a questão de armazenagem, né, dos dados, dos big datas, e aí tem, essas outras ferramentas, e a parte de machine learning. Eu falei lá atrás que, pô, a demanda por estatístico, por cientista de dados, ela é muito grande, está sendo crescente no mercado. A Microsoft entende isso e ela tem ferramentas voltadas para esse público, mas ela também entende que você talvez precise ter uma especialidade tão grande para fazer uma análise de negócio, né, para fazer uma previsão de negócio. Então ela simplificou, também a questão do machine learning para ajudar a fazer com que pessoas que não tenham essa grande especialização consigam, entrar nesse mundo das predições. E aí que eu falo de inteligência, eu tenho uma série de agregados. Eu estou falando de serviços cognitivos que podem ser usados a qualquer hora, já tinha comentado sobre isso, a parte dos bots, né, de você disparar ações baseado nas suas previsões, por exemplo. O Cortana já está embarcado no Windows, as pessoas têm usado bastante, e acho que uma das grandes estrelas hoje da Microsoft é o Power BI, que é uma ferramenta que é, assim, tem dominado o mercado e tem um reconhecimento de todos praticamente. Esse é um ciclo interessante, né, onde você tem o dado, você agrega inteligência e depois você agrega a ação. Esse é assim que a Microsoft vê e assim que a Alpha People procura, imprimir seus projetos. E aí agora a ideia é entrarmos um pouquinho aqui na questão das ideias de uso, né, dos exemplos. E aí eu vou chamar o Guilherme Junqueira, que é o cara que consegue domar essas feras. Gui, você está Oi, a bom dia, postos estão me aí? ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu ouço. Ah, legal. Sim. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro eu já quero me desculpar porque o vizinho aqui, a gente tá nessa fase de home office e o pessoal resolveu fazer uma obra aqui. Então eu não sei se o microfone vai tratar aqui os barulhos no fundo, mas se vocês ouvirem já me desculpo. Tá, você Bom, a pode puxar a ideia. tela a hora que você quiser, tá, Gui? Ah, legal. Deixa eu já compartilhar aqui então. Bom, acho que a ideia aqui da parte mais prática, né, seria a gente mostrar um pouquinho, né, do Power BI, e aí aqui eu já peço um pouco de desculpas, né, para quem já tem mais familiaridade com a ferramenta, enfim, já utilizou ali, mas é só para nivelar um pouquinho, né, para o pessoal, mostrar um pouquinho da facilidade do Power BI, né, de conectar aqui com o Dataverse, né, que é a base de dados compartilhada aqui em todos os business applications, né, da Microsoft. Então, montar um cenário bem rápido ali de Power BI, fazer uma publicação, mostrar como que fica, né, essa integração do Power BI com o Dataverse, e depois a gente evolui ali para uma parte mais analítica, enfim, de Big Data mesmo. Aí eu vou mostrar o Synapse Analytics, né, não sei quem já teve a oportunidade de interagir, enfim, de conhecer a solução, mas pegando o gancho, né, nos pontos do Espíndola, né, que ele comentou do Francisco, quando a gente fala de governança, de todos esses recursos, né, de nuvem, então o Synapse Analytics ele veio para ajudar nisso, né, então em uma única plataforma a gente consegue ter recursos de Big Data, de BI, de Machine Learning, inteligência artificial e por aí vai. Então, vamos começar aqui pelo Power BI. E aí, bom, qualquer dúvida, qualquer consideração, fiquem à vontade para colocar no chat. E o que a gente não souber responder agora também, a gente com certeza responderá depois, tá? Então aqui eu tenho um ambiente, tá? Do Business Apps aqui da Microsoft. Então eu tenho informações aqui de vendas, de serviços, tá? Então a ideia aqui é montar um exemplo bem rápido de como que o Power BI consegue ler esses dados
e montar ali a camada de análise e eventualmente fazer uma publicação desse dashboard aqui para dentro do Dynamics, tá. Então, bom, eu faço isso com o Power BI Desktop. Power BI Desktop é uma ferramenta gratuita, tá. Basta fazer o download ali no site da Microsoft. A parte do licenciamento, ele vai esbarrar mais quando a gente for querer publicar isso na nuvem, compartilhar com outros membros ali da equipe, então aí que esbarra mesmo o permissionamento. Mas caso eu queira fazer uma análise, enfim, na minha máquina mesmo, pessoal, é gratuito, qualquer um pode baixar ali o Power BI Desktop dentro do site da Microsoft, tá. Bom, aqui no Power BI Desktop, eu consigo obter dados, né, então reparem que ele tem realmente uma variedade grande aqui de conectores. E aí no nosso caso aqui, eu vou buscar os dados do Dataverse. Então justamente ali do ambiente que eu acabei de mostrar. Então a ideia aqui eu vou fazer um exemplinho bem básico, tá, buscando dados aqui de ocorrência. Então imaginem que eu quero ter uma análise um pouco mais detalhada, né, da parte de serviços, como eu tenho atendido os meus clientes, SLA, ocorrências dentro do prazo, né, esse tipo de coisa. Então eu vou montar esse cenário mais elaborado dentro do Power BI e publico dentro do Dynamics para que isso fique embarcado ali já de uma forma natural. Então aqui eu coloco o endereço do meu ambiente, simples assim. Eu tenho uma forma de fazer isso de forma direta, né, então o Direct Query, ele vai conectar no dado real mesmo no Dynamics, então se eu usar essa modalidade, qualquer alteração que for feita no no Dynamics, ele já vai refletir diretamente no Power BI, tá, então ele não vai precisar de uma carga ali agendada. No meu caso aqui eu vou usar o import mesmo, normalmente, né, para quando a gente fala de BI, o import data ele já funciona bem, né, é difícil você ter uma necessidade de análise ali em tempo real, mas nessas situações a gente tem como resolver também, tá. Então aqui eu vou fazer a autenticação. E uma vez autenticado ele já abre para mim aqui, né, a lista das entidades, todos os objetos que nós temos ali no ambiente, tá. Então, como eu comentei aqui, no caso eu vou pegar simplesmente, hã, a tabela de incident, que é a nossa tabela de ocorrências, tá, e a contact, que são os clientes de fato. A gente vai fazer um pequeno relacionamento aqui dentro do Power BI, só para mostrar aqui os recursos do DAX e tudo mais, e montar uma pequena visão. Então que eu poderia já carregar esses dados para dentro do Power BI, mas eu vou antes transformá-los, porque eu não quero todas as colunas, quero fazer algumas tratativas ali nesses dados antes de carregá-los aqui para o modelo, tá. Esse exemplo no Power BI vai ser mais rápido para a gente conseguir gastar mais tempo ali no Synapse Analytics, que é onde, acho que tem mais, né, o pessoal não conhece bem ainda, né, é uma plataforma relativamente nova da Microsoft. Bom, legal. A incidente já carregou. Então agora eu vou fazer simplesmente uma seleção de colunas, pegar aqui algumas principais colunas para montar, uma visão. No caso, vou pegar o type. Então reparem que ele é bem amigável, é bem tranquilo de, status code, state code. O ID do cliente, satisfação do cliente, e a data. Então aqui eu simplesmente conectei na entidade de ocorrências e estou selecionando algumas colunas específicas, tá.
Bom, então aqui eu já tenho qual que é a origem da minha ocorrência, qual que é o ID do meu cliente, que eu vou fazer uma relação aqui com o contact, né, que é a minha tabela de cliente, quando que essa ocorrência foi criada. Eu vou transformar aqui algumas colunas agora, alterar o tipo delas. Para mim não interessa saber a hora da ocorrência, então eu vou transformar em data. Já vou fazer um filtro aqui só para limpar a nossa base. Não, vamos deixar assim mesmo. Aqui eu já vi que essa coluna está sem trazer informação, eu vou removê-la. E remover aqui o código do... Então, pessoal, um exemplo bem simples aqui, tá? Vou renomear agora as colunas. Criação da ocorrência. Tipo, ID cliente. State, né? Status. E aí eu vou fazer algo semelhante aqui na tabela de contato. Reparem que aqui, já entrando no gancho da inteligência artificial, machine learning, aqui em cima, ó, no canto superior direito, eu tenho algumas opções já de invocar as APIs, por exemplo, de análise de texto, de visão, machine learning. Então, eu consigo, dentro do próprio Power BI, chamar esses recursos, né, do Azure e aplicar essas tratativas aqui dentro do meu Power BI, tá? Então, é uma das formas. Então, a gente fala muito, né, a gente bate muito na tecla de maturidades, né, dos nossos clientes. Então, se a gente quer ter um resultado já mais rápido, a gente consegue com o próprio Power BI sozinho, né, sem investir em muitos licenciamentos, nessa parte mais de arquitetura de dados mesmo, né, que existe por trás, a gente consegue com o próprio Power BI já conseguir chegar num resultado legal. Então a gente costuma, né, avaliar a maturidade ali, o que que o cliente tem de licenciamento, e a gente consegue propor ali uma solução, né, que a curto prazo já vai ter um valor legal. E aí, dependendo dos investimentos, né, do quanto o cliente ali tem de budget, a gente consegue, em paralelo, trabalhar nessa plataforma mais robusta, vamos dizer assim, né, de dados por trás. Então, é uma mescla, né, então a gente consegue entregar uma solução legal nesse sentido. Aqui eu vou selecionar algumas colunas na Contact. Pegar o Contact ID, que é o ID do cliente. Name. E aí, cidade. Acho que já tá bom, já só para a gente montar como exemplo. Então, selecionei só 3 colunas aqui da contato. Eu sempre falo isso, mas se a gente quisesse mesclar com outras bases aqui, com outras origens, né, que não sejam do Dataverse somente, a gente poderia também puxar uma base aqui do, enfim, do SharePoint, de uma planilha, do SAP, enfim, de qualquer RP, né? Então, bastaria a gente conectar aqui numa outra origem, tá? Para mesclar esses dados. ID cliente. Cliente. Cidade. Vou só renomear aqui as tabelas. E feito isso, aqui eu estou no Power Query, né? É a ferramenta do Power BI aqui para tratamento dos dados. Agora eu vou dar um fechar aqui e aplicar, e ele vai efetivamente carregar os dados aqui para o modelo do Power BI. Ali no Power Query é uma visualização, né? Então ele traz um top, né? Acho que, se eu não me engano, top 1000 linhas somente, né? Então é realmente só para dar um preview mesmo, para a gente trabalhar. Aqui, quando a gente fecha e aplica, que de fato ele vai lá na nuvem, né, no Dataverse, pega todos os dados e carrega, tá? Enquanto ele carrega aqui, só para explicar um pouquinho em relação à publicação, bom, a gente vai criar os dashes aqui dentro. Quando a gente for publicar isso na nuvem do Power BI, a gente vai precisar, dentro da nuvem do Power BI, schedular, né, enfim, agendar as atualizações desses modelos de dados do Power BI. Então a gente fala, ó, uma vez ao dia eu quero que ele
vá no Dataverse, pegue os dados e atualize dentro da nuvem do Power BI, né. Então é isso que vai garantir, né, os nossos dados atualizados ali. Se eu quiser atualizar dentro do Power BI Desktop, né, se eu não tiver, de repente, o licenciamento do Power BI Pro, tudo mais, então precisaria sempre, né, de forma manual, clicar aqui em Refresh, né. Aí, nesse momento, ele vai lá no Dataverse e busca os dados, tá. Acho que agora vai carregar. E aí, nossa ideia é publicar nesse cara aqui, tá. Então aqui tem um workspace chamado Webinar Dados, tá. Falando um pouco aqui da parte do Power BI da nuvem, aí aqui, assim, o Power BI Pro, né, seria o licenciamento. Então aqui a gente consegue criar workspaces de trabalho. Então imagina que eu tenho aqui workspaces por departamento, enfim, por equipe, né. E aí, à medida que eu for montando os conjuntos de dados, né, os modelos e os dashes, eu vou publicando dentro dessas workspaces, e aí eu trabalho com o permissionamento, né, dos meus usuários dentro dessas workspaces. Então, eu criei uma workspace aqui do time comercial, então todos os dashes, os modelos do time comercial vão ser publicados nessa workspace, e eu vou liberar acesso, né, para a equipe comercial dentro dessa workspace, tá. Então ele fica bem assim, é uma das formas, né, de trabalhar com a parte de segurança aqui dentro do Power BI, tem N formas, né, então um modelo bem utilizado é com as workspaces. Acho que aqui ele deve estar com alguma demora aqui no ambiente. Vamos ver se bom, pra gente não ficar parado aqui, que eu acho que a minha máquina deu algum probleminha, Espíndola, eu pensei em já começar a falar um pouco do Synapse. Eu não sei se você queria, introduzir, comentar algo a respeito, mas senão já começa a fazer aqui algo mais na prática com o Synapse. O que que você acha? Bom, assim, eu acredito que uns 2 ou 3 slides que se você quiser passar para contextualizar, beleza, ou você prefere que eu passo? Pode passar, pode Tá roubar bom, aqui, a gente já volta. deixa eu pegar, vou retornar aqui. Bom, pessoal, voltei de novo. É, assim, como eu disse, né, o que eu acho muito interessante agora é contextualizar essa questão do dentro das ideias de uso do que está por trás, né. Então a gente sugeriu, no que diz respeito a como usar, 2 formas de utilização da inteligência artificial e dos dados, tá. A primeira delas, um conceito que a gente chama de knowledge mining, tá? Dentro do knowledge mining, a ideia é o que que é? Ir buscar dados em fontes externas, você reconhecer esse dado que você tá trazendo, né? Tratar esse dado, por exemplo, se você pega um documento, de você começar a extrair pontos importantes dentro desse documento que te interessam e distribuir eles, de forma organizada dentro das suas bases, para que isso vire informação mais para frente, tá? E aí, dentro de knowledge mining, eu tenho diversos cenários onde isso acontece, e aí eu estou falando de auditoria e compliance, eu estou falando de gestão de conhecimento, né, gestão de Aí eu acervos. almoço com vocês aí, tá bom? Eh,
estou falando de gerenciamento de conteúdo técnico, enfim, são vários casos de uso, todos eles bastante interessantes, né? A gente preparou aqui uma animaçãozinha que mostra para a gente exatamente o que a gente está querendo fazer aqui. Então, vocês veem documentos, né? Documentos sendo digitalizados, aí isso gerou imagens, né, carregadas para a nuvem, né? Aí você reconhece o conteúdo desse documento e vai fazer um monte de coisa. Por exemplo, ele vê que ele tá em francês, eu vou traduzir ele para o inglês. E aí eu uso uma ferramenta de inteligência artificial para traduzir para o inglês. Depois disso, eu começo a identificar seções lá dentro e trazer isso para a base, para organizar os dados. E aí eu começo a ver, por exemplo, um contrato tem cláusulas, né? Eu analiso as cláusulas e vejo que isso com inteligência artificial detecta um risco de compliance, de LGPD, por exemplo. E aí vou buscar essas mesmas cláusulas referentes a GDPR ou LGPD em outros documentos, em outras bases, e trago para cá para dentro, né? Vou identificar aonde que eu tenho similaridades. Isso é um exemplo de como enriquecer a base e como tomar já algumas atitudes também com relação a usando a inteligência artificial aplicada diretamente a essas novas fontes de dados. E aí, emendando, e é o que o Guilherme deve fazer também, é falar um pouquinho da parte de machine learning, né? As facilidades que a tecnologia da Microsoft traz no que diz respeito a machine learning. E aí o que a gente está, assim, num rápido esboço de tecnologia, a gente vê que o Synapse Analytics, o Azure Synapse, aliás, é uma ferramenta que ela traz um potencial muito grande de armazenar os dados, mas armazenar com inteligência, né? De ter inteligência associada a esse armazenamento. E ela serve, ela presta apoio a diversas tecnologias, e uma delas é a tecnologia de machine learning da Microsoft, que, como eu disse lá atrás, uma das grandes preocupações que a gente teve é de abstrair um pouco da complexidade disso e fazer com que trazer o machine learning para mais perto dos profissionais. Aí, falando em principais cenários de uso, né, do machine learning, um que é muito interessante é a parte de manutenção preditiva, mas a gente viu também fraud detection, recomendações, né, você ter insights e recomendações para fazer planejamento de estoques, fazer planejamento de demanda, previsões de demanda, ou para previsões de vendas, que eu já vi bastante casos a esse respeito. Ilustrando um pouco mais fundo aqui essa questão da manutenção preditiva, né? O que pode ser feito? Aqui a gente tem algumas coisas interessantes. A extração de dados via IoT de um determinado equipamento, isso sendo passado para a base, né? O Synapse. Aí dentro do Synapse você coleta esses dados, você cria um modelo, você treina esse modelo, você vai monitorar e assim que você identificar uma possibilidade de falha, né, num determinado equipamento no futuro, você já dispara a manutenção preditiva antes, né? A manutenção preventiva antes. Você consegue se antecipar e reduzir o tempo de indisponibilidade de um determinado equipamento, que muitas vezes esse equipamento é muito caro, é um investimento muito alto e assim a disponibilidade dele é tudo para uma empresa. E aí, se foi um apanhado rápido dessas soluções, né, do que está envolvido, eu chamo o Guilherme novamente. Beleza. Deixa eu compartilhar novamente aqui.
Ele realmente travou aqui a minha máquina. Mas prometo ser bem breve aqui. Customer ID. Pessoal, peço desculpas pela correria aqui. Não esperava que o arquivo fosse travar, mas é coisa rápida. Data ocorrência. Name city, pronto. Legal. E aqui vou dar um fechar e aplicar. Pronto, voltamos ao... Enquanto ele carrega, bom, qual que é a nossa ideia com o Synapse, tá? Acho que como o Francisco comentou, tem muitas aplicações, né? Aqui a gente vai usar um exemplo rápido de análise de texto, né? Então a ideia é carregar uma base... Ah, que ele carregou. Devia estar com alguma instabilidade no ambiente. Aqui ele já relacionou o ID cliente. E pronto, aqui o nosso modelinho está pronto para já começar a montar aqui os dashboards, né? Então eu posso montar aqui, quando a gente fala, né, da linguagem DAX, né, acho que o pessoal ouve bastante falar, quando eu vou criar as métricas, então, por exemplo, quantidade de ocorrências. Isso daqui eu estou usando a linguagem DAX, né? Eu estou fazendo um count rows, por exemplo, da tabela de ocorrências, né? E aí, putz, é uma linguagem muito rica, ela é uma evolução, né, das fórmulas do Excel ali. Então a gente consegue montar muitos indicadores. Vou colocar aqui num gráfico. Então aqui é a parte bem tranquila do Power BI, eu começo a montar os meus dashes, posso colocar um filtro aqui por cidade, então não vou me alongar aqui, tá? Para a gente ir logo pro Synapse. O ponto é uma integração muito tranquila com o Dataverse, e o Dataverse, né, eu não sei quem já teve a oportunidade de se aprofundar ali no Dataverse, mas ele está integrado, né, com todos os aplicativos da Microsoft ali, da nuvem, enfim, os business apps. Então, conectei com o Power BI, eu consigo montar tudo aqui dentro, né, e fazer a publicação dentro desses aplicativos também, não só no Dynamics, né, mas posso jogar esse Dash dentro de um Power Apps, por exemplo, e vice-versa. Então, tá tudo muito bem integrado hoje na nuvem, né. Quando eu clico aqui em Publish, deixa eu só alterar aqui o meu usuário. Então, nesse momento, ele vai mandar lá para a nuvem, só para mostrar como é bem tranquilo. Aqui ele pediu autenticação.
Vou publicar na Workspace, né, Webinar Dados. E aí ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Então tá por aqui, eu consigo editar por aqui também. O que eu comentei da atualização dos dados, né, eu venho aqui em conjunto de dados, em ocorrências, configurações, e aqui eu consigo, né, editar aqui, né, as credenciais de fontes de dados e aplicar as atualizações agendadas. Então por aqui eu falo, ó, atualiza de hora em hora, né, atualiza uma vez ao dia, dessa forma eu mantenho o meu BI atualizado, tá? Aqui é uma forma bem simples de montar, né, um BI conectado no Dataverse, tá? Claro que tem estratégias e estratégias, né, de implementação. Então quando eu falo de Power BI na nuvem, existe um recurso chamado Data Flow, né? Então o que que é o Data Flow? É onde imagina que eu tenho uma tabela que eu vou usar para várias bases diferentes, para vários departamentos. Então, ao invés de eu criar essa tabela de uma forma, enfim, isolada por departamento, eu posso criar uma única vez com o Data Flow, aqui, né, que é o fluxo de dados, e aí eu reaproveito esse dado para vários BIs diferentes, né? Então, é uma outra forma de governança. Então, eu tenho diversas estratégias, né, a serem aplicadas ali numa solução de BI, tá? Nesse caso. Então, a gente sempre pensa muito nessa questão da segurança, redundância dos dados, governança, tá? Bom, uma vez publicado o Dash aqui, eu poderia publicar ele dentro do Dynamics, né, aqui no painel, e por aí vai, tá? Eu posso compartilhá-lo. Então agora, acho que se alguém tiver alguma dúvida em relação ao Power BI, né, vamos passar agora para o Synapse, e aí podem colocar no chat que a gente pode falar depois com calma, tá? Então qual que é a ideia do Synapse? Bom, eu vou apresentar primeiro aqui a ferramenta, mostrar um pouquinho, né, aqui da cara dela. Então tá aqui, esse é o Synapse Analytics, tá? Então, de acordo com o slide, né, que o Francisco mostrou, aqui a gente consegue, a Microsoft conseguiu reunir numa única plataforma, vários recursos, né, de dados, né, de ingestão de dados, da parte de desenvolvimento mesmo, né, desenvolver aqui os scripts, enfim, de cientistas de dados, a parte de integração mesmo, né, com todas as origens, destinos. Então tá bem aqui para quem conhece o Data Factor, né, o Azure Data Factor está aqui dentro, embarcado no Synapse. E a parte aqui de gerenciamento e monitoramento aqui de todos os serviços, tá? Então, bom, eu vou mostrar um exemplinho, né, bem tranquilo aqui da gente entender. A ideia é a gente buscar no Data Lake. Então, aqui eu já tenho um Data Lake, né, criado. Então, nesse Data Lake eu tenho aqui um diretório, né, chamado Amazon Review. O que que tem aqui dentro? Ele tem diversos comentários ali de quem adquiriu, né, produtos na Amazon, tá? Então aqui é uma base de exemplo que a gente está usando, mas a gente pode pensar que realmente são os comentários dos nossos clientes ali, e aí a forma de capturar isso não importa, né? Na verdade aqui já existe um arquivo, né, consolidado aqui, ele está com o formato JSON, né, e está compactado aqui com o GZ. A ideia é que com o Synapse a gente, né, descompacte esse arquivo, carregue ele para dentro aqui dos serviços, né, do Spark, do SQL, dentro do Synapse, faça a chamada, né, de um serviço cognitivo, né, do Azure, né, Cognitive Services, no caso ali de análise de texto, e a gente vai verificar o que que foi, né, comentado ali pelos clientes, né, dentro dessa base. E aí vai retornar se foi um comentário positivo. Então é aquela análise, né, conhecida, análise de sentimento. E aí, com base nesse resultado, né, nesse output, a gente vai conseguir conectar o Power BI também para fazer análise ali mesmo, a parte do BI, enfim, a parte gráfica. E tudo isso, né, isso que é legal, dentro de uma única camada aqui na plataforma do Synapse, tá? Então, a ideia é essa. Então, vamos começar aqui. Então, nesse caso, como o meu dado ele está aqui no Data Lake, né? Então a ideia é a gente pegar esse software.json.gz, aqui dentro estão todos os comentários dos nossos clientes, claro, só para o tipo de produto software, tá? Então aqui é um exemplo. Então a gente vem aqui em integrar, e aí eu vou criar um novo pipeline, tá? Então, aqui, quando eu falei do Data Factor, é nesse cara aqui, tá? Reparem que a cara dele é exatamente a carinha do Data Factor que está embarcado aqui dentro do Synapse, tá? Então aqui eu vou chamar, né? Carrega é, soft, carrega review
SQL. Então, só para fazer um parênteses, aqui dentro, deixa eu mostrar aqui, ele tem, dentro do Synapse, ele tem um pool de SQL e um pool de Spark, tá? O que significa? Que dentro dos pools de SQL eu tenho aqui o SQLDW, né? Então, para quem, né, conhece essa nomenclatura, né, do SQL Data Warehouse, que é um SQL diferente do SQL transacional, então ele sofreu essa evolução, ele foi para dentro do Synapse, então dentro do Synapse eu tenho, né, o SQLDW aqui embarcado, então, porque a gente precisa usar, né, para fazer as consolidações e tudo mais, a gente consegue usar dentro do SQLDW, tá? Então, ele é uma forma diferente de índice, não é um índice por linhas, como é no SQL transacional, ele é índice por coluna. Então, ele é um SQL preparado para a parte de análise, vamos dizer assim, tá bem preparado para DW mesmo. Então, ele consegue absorver ali uma massa de dados bem robusta. E também, da mesma forma, a gente tem aqui como rodar os scripts dentro do Spark. Então, dentro do Synapse eu também tenho uma instância do Spark rodando, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai interagir entre essas duas instâncias do SQLDW e do Spark, né? Então, nesse ponto também tem toda uma estratégia, né? Qual que é a melhor forma, o que a gente usa para quê. Então, dentro disso, a gente vem estudando bastante, né? Para conseguir entregar os projetos da melhor forma. Então, aqui a gente vai voltar aqui para o pipeline. Então, agora a ideia, né, dito isso, é carregar esse arquivo que está no Data Lake para dentro do SQL, tá? Então, aqui a gente vai usar um cara chamado copiar dados. E aí aqui, por quê? Porque dentro desse pipeline eu conseguiria colocar diversos outros, né, outras tasks aqui dentro, né? Então eu poderia primeiro limpar uma tabela, então eu vou juntando aqui, né, diversas tasks. No nosso caso aqui, como é um exemplo, eu só vou precisar dessa task mesmo de copiar dados. Para quê? Para pegar, eu vou colocar o nome dela aqui de copiar json.gz. Qual que é a minha origem? A minha origem, eu já criei aqui até, é um JSON, tá? E aí eu vou clicar aqui em abrir só para mostrar para vocês como que foi criado, né, essa origem. Então, na verdade, aqui eu falo qual que é o, o storage, né? Então, reparem que, ó, se eu clicar em editar, ele vai entrando, né, dentro de cada configuração. Então, aqui o ponto de partida é o Azure Data Lake Storage Gen 2, tá? Então, aqui tem uma autenticação com Data Lake, que é esse mesmo Data Lake que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, estou conectado aqui através de uma outra ferramenta. Então, eu criei esse linked server para esse Data Lake. E aí, dentro do JSON, né, do arquivo do JSON, eu falo que ele vai usar esse linked server e vai apontar para esse arquivo software.json.gz, tá? E aí eu coloco aqui que o tipo de compactação é o GZ e o padrão de codificação, enfim, todos os parâmetros aqui para ler esse arquivo, tá? Se eu clicar aqui em visualizar dados, reparem que ele já vai conseguir bater no arquivo e ele já abre aqui, ó. Então ele está no formato JSON. E o que a gente vai precisar aqui para fazer a análise é buscar esse. Eu tenho duas formas, né, de buscar esse summary, né, que ele está mais resumido, ou o review text. Eu vou pegar pelo sumário aqui porque ele vai gastar menos tempo para fazer a análise, tá? Então, reparem que ele também tem uma massa interessante aqui para a gente analisar. Legal, uma vez que eu criei esse arquivo, vou voltar aqui para o pipeline. Então, ou seja, a nossa origem é esse arquivo que eu comentei, aqui tem algumas outras configurações. E aqui o nosso destino vai ser o SQLDW. Então já está criado aqui também. Da mesma forma, eu vou clicar aqui em abrir só para mostrar aqui a conexão. Ó. Então ele está apontando para um pool de SQL, né? Se a gente voltar aqui, reparem que o nosso pool de SQL ele é o SQL dedicado, o nome dele, tá? Porque ele é uma instância dedicada. E aí voltando aqui para então ele está apontando para o pool de SQL e para a tabela DBO Review, tá? Então, só vamos ver se essa tabela está criada. Porque eu acho que ela não está criada. Legal, eu vou criar essa tabela, então, aqui dentro do SQLDW, tá? Então, aqui eu estou abrindo o Management Studio, né, ferramenta de desenvolvimento aqui para banco de dados. Eu conectei no SQLDW, então reparem que aqui ele tem uma forma de conexão diferente, tá? E aí eu vou criar essa tabela aqui, ó, create table tbo.review. E aí, eu não vou trazer todas as colunas, tá? Porque não faz sentido para a gente.
Deixa eu só visualizar aqui quais colunas a gente pode criar. Então, eu vou pegar aqui a Review Time. A Summary, que é a que a gente vai fazer a análise mesmo. E eu vou pegar o Review ID. Deixa eu só ver uma coisa. Legal. E aí, vou criar aqui meus campos. Legal, a tabela foi criada. Agora ele já consegue puxar aqui as colunas. Vamos ver como que tá no esquema. Pronto. Vamos trazer essas 3 colunas. Então, voltando aqui para o pipeline, o coletor, então, o destino vai ser esse serviço que foi criado, que está apontando para a tabela, né? E no mapeamento... Bom, aqui tem algumas considerações, não vou me alongar muito, mas quem consegue fazer essa leitura direto de um arquivo do Data Lake, né? De uma forma a inserir, né, num destino, seria o Polybase, tá? Então tem algumas configurações aqui por trás, mas não vou entrar nesse ponto para a gente não se alongar muito, tá? Poderia fazer também um tipo Book Insert, aí são algumas diferenças ali de estratégias de input de dados. E aqui eu vou, no mapeamento eu falo, né, a origem e destino, né, o que que vai acontecer. Quando eu clico em importar esquemas, ele já faz automaticamente, ó, reparem que o que ele encontrou no destino, ele já trouxe aqui mapeado. O que ele não encontrou, eu vou até tirar aqui, porque eu não quero trazer essas informações. Então, na verdade, ficaram só essas 3 colunas mesmo, tá? Que a gente vai buscar. Vamos ver se é isso. Aqui ele precisa ter um lugar para preparar esses dados, tá? Deixa eu só criar aqui. Chave de conta. Legal. Em teoria é isso. Vamos mandar ele executar para a gente ver aqui. Bom, aqui eu estou mandando ele executar, né, manualmente, mas isso daqui poderia ser também agendado para executar de tempo em tempo, enfim. Aí vai de acordo com as necessidades. E enquanto isso eu vou dar um select aqui para ver se ele está trazendo a informação aqui para a nossa tabela. Legal, reparem que ele já começou a carregar aqui os dados, tá? Para o SQLDW. Vamos ver quantos registros tem. Então, aqui é um ponto interessante, porque ele está usando uma estrutura robusta, né, de banco de dados, está usando SQLDW, Polybase. Então, se fosse para a gente fazer isso fora do Synapse, vamos dizer assim, no BI tradicional, né, a gente teria muito mais dificuldade para ler esses arquivos, para carregar também essa volumetria, tá? Então, tudo isso também é importante falar. Ó, ele carregou aqui 459 mil registros de um arquivo JSON que estava compactado. Legal. Bom, então nós temos aqui a nossa base para fazer, né, a análise de texto aqui. Então, a nossa ideia é bater aqui a API, né, dos serviços cognitivos e retornar aqui qual que é o resultado. Bom, como que a gente faz isso? Então, o primeiro passo já foi dado. Reparem que aqui agora, dentro do
Aqui eu posso publicar tudo, tá? O legal também do Synapse aqui, ele fica tudo carregado, todos os scripts, as rotinas aqui, né, de ETL, de integrações, ficam salvas na nuvem, tá? Não precisa de nenhuma ferramenta. E aí reparem que se a gente voltar aqui em dados, aqui eu tenho, como eu falei, né, o SQL e o Spark, e aqui dentro das tabelas, ó, ele criou a tabela review, tá? Ele criou a tabela review. E aí, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai pegar essa tabela que está no SQLDW e vai mandar para o Spark. Por quê? Porque pelo Spark a gente vai conseguir carregar, né, os dados, chamar a API de serviços cognitivos, tá? Então, vamos fazer isso. Bom, como que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui. Eu até para economizar o tempo, eu já tenho esse script aqui. Tá? Eu já tenho esse script aqui, ó. Então, como que funciona? É um notebook aqui dentro do Synapse, aonde ele está. Reparem que aqui, ó, anexará, ele está batendo, né? Da mesma forma que a gente seleciona um banco de dados ali no SQL, aqui no Spark a gente seleciona qualquer instância do Spark. E aí a gente também pode falar também se é um Spark Scala, se é um Python, um Spark SQL, tá? Então ele aceita todas essas variações, né, do Spark. Aqui no caso é um Spark Scala. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, né, através dessa função spark.read, ele vai ler, né, do nosso SQL dedicado, que é a instância do DW, e a tabela review, e vai jogar pro Spark aqui, né? Eu vou executar esse comando. E aí reparem que ele vai criar aqui agora uma tabela embaixo da instância do Spark, tá? Porque com essa tabela a gente consegue invocar os serviços cognitivos. Então você vê que com as funções aqui do Spark e vice-versa, ele fica bem legal essa interação, né, dos pools ali. Então eu tenho como juntar né, o potencial dos recursos do SQLDW e do Spark, né? Aqui na primeira execução ele demora um pouquinho porque ele está subindo, né, o nó ali do Spark, tá? Então aqui ele está iniciando o serviço. Claro, aqui estou num ambiente também até para aproveitar e mostrar um pouquinho dessa parte, ó. Eu estou num ambiente de desenvolvimento, né? Então eu não estou com um pool tão poderoso. Então tá vendo? Ele está de 3 a 5 nós. Eu poderia ter aqui eu poderia ter uma capacidade bem melhor aqui desse pool, tá vendo? Então eu estou bem básico, tá? Com 8 cores só. Poderia ter algo bem robusto aqui. Daí depende do que eu vou precisar fazer, tá? Posso ter também vários pools diferentes, né? Eu vou criando vários pools aqui dentro do Spark, cada um para uma finalidade. Então, se eu tenho uma coisa que não requer tanta performance, eu jogo num pool aqui um pouquinho mais simples, né? Deve estar acabando aqui já. Beleza, aqui ele conseguiu abrir a sessão. Beleza, ao que tudo indica, deu certo aqui. Olha lá, reparem que agora ele criou essa tabela, né? Review. E aí tá com as 3 colunas aqui certinho, né? E agora a gente consegue, com a tabela no Spark, a gente consegue fazer a solicitação dos serviços cognitivos. Então reparem que aqui, ó, né, nas opções aqui da tabela, eu consigo enriquecer com o modelo existente ou com o novo modelo. O que isso significa? No nosso caso, é com o modelo existente. Por quê? Porque eu já tenho esses modelos prontos aqui dentro do Synapse, né? Então,
análise de texto e alguns outros já estão prontos, eu vou mostrar aqui já, mas como que ele consegue fazer isso, ó? Reparem que aqui ele já traz, tá vendo? Análise de texto, análise de sentimento. Por quê? Porque eu já configurei, quer ver, eu vou cancelar, aqui dentro do meu Azure eu tenho, né, o serviço cognitivo, né, adquirido, então aqui, ó, serviços cognitivos, eu tenho aqui, ó, CS Alpha, e ele foi já configurado aqui dentro do Synapse, tá? Então, se eu olhar aqui, tá vendo? É Cognitive Service, ele tá aqui, né, vinculado no Synapse, por isso que eu consigo utilizá-lo. E aí tem toda uma questão também de chave, de acesso, então é uma questão de segurança mesmo do Azure, que já foi configurado aqui, senão a gente ia gastar um pouquinho mais de tempo. E aí por isso que eu consigo habilitar aquelas funções. Então, aqui eu vou de novo, Machine Learning, enriquecer com um modelo existente e vou selecionar análise de texto. Aí aqui ele carrega, né, a minha conta do Azure, eu vou usar o CS Alpha, o Key Vault que já foi criado, e o nome do segredo eu busco aqui, vamos pegar aqui, segredos, é esse cara aqui. Então também toda uma configuração que já foi feita aqui, tá? Bom, aqui eu seleciono o idioma, então eu tenho aqui português de Portugal, caso a gente queira analisar uma base de português, no nosso caso é inglês. E aí aqui eu falo qual coluna que eu quero avaliar, no nosso caso aqui é a Summary. Abrir o notebook. Então, o que que ele faz? Olha só. Primeiro ele pede para selecionar a instância, né? Eu vou selecionar aqui o Spark Alpha, o nosso pool aqui do Spark, e ele já traz o código pronto. Eu vou simplesmente executar esse código. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai invocar através de todas as configurações que foram feitas. Opa, tá. Como a nossa instância ela tá bem, deixa eu duplicar esse cara. Ela tá bem reduzida, ele acaba pedindo para derrubar, né, alguns jobs aqui que estão rodando para que ele consiga executar. Então eu só vou aqui pelo gerenciamento, ó, eu consigo verificar as atividades aqui, aplicativos do Apache, eu vou dar um kill, né, eu vou derrubar essa atividade que ele está em aberto aqui. E agora ele deve... Que é um exemplo legal, né? Como a gente está com uma instância reduzida, então, por exemplo, se eu tiver vários, né, profissionais trabalhando aqui dentro do Synapse, então eu já vou ter esse tipo de problema. Então eu teria que aumentar, né, a capacidade, ou de repente criar outros pools, né, de Spark, né? Então tem, né, essas questões de estratégia ali. Então, olha, verificando pelo código, ele vai bater lá na análise de sentimentos, né? Fazendo a autenticação aqui de acordo com os key vaults que foram criados, né, as chaves, e vai ter um nosso output aqui. E a ideia é a gente pegar esse output e jogar para dentro do Power BI, tá? Para a gente analisar. Legal, ó. Foi com sucesso. Então, ó, dentro das tarefas, né, do Spark, ele teve 5 tarefas. Aí não vou entrar nesse detalhe mais técnico, mas o resultado final foi esse, ó. Então, ele tem aqui o summary, né, a tabela, a coluna que a gente pediu para analisar, e aqui o sentimento, né? E aí alguns outputs aqui também. Qual que é o ponto? Aqui a gente só está em um momento de execução, né? Então a gente conseguiu exibir o resultado, mas eu quero agora armazenar esse resultado para que o Power BI consiga ler, tá? Então, qual que é a ideia? É a gente armazenar isso dentro é, dentro do SQLDW, porque do SQLDW eu consigo jogar para o Power BI, tá? Então, como que a gente faz isso, né? Primeiro, bom, eu poderia jogar dentro do mesmo bloquinho aqui, tá? Mas eu vou jogar em um aqui embaixo, ó.
O legal do notebook é isso, né, eu vou juntando, né, todas as etapas, tudo que eu vou precisar fazer, e aí eu consigo executar ou um bloquinho só, né, ou executar tudo como eu fiz. Então ele vai juntando todos os steps, né, dentro do nosso script, né. Então ele guarda essa sequência, é bem legal. Então o que que a gente vai precisar fazer? Eu vou pegar e vou jogar, eh, em um outro data frame aqui. Aproveitar esse cara aqui. Então, aqui só para explicar um pouquinho, né, ele está jogando para essa data frame results, né, o output aqui, só que na verdade, reparem que ele não trouxe aqui as outras colunas, né, e eu quero também a data, né, do comentário, algumas outras. Então eu estou pegando o que o Synapse fez e estou adaptando para minha necessidade, tá. Então isso é muito comum também, ele tem vários facilitadores, mas a gente consegue trabalhar livremente aqui nos códigos, tá. Então aqui eu estou pegando um results.select. E aqui eu vou colocar um outro. Só que além disso, como eu comentei, eu quero não só a summary. Mas eu quero as outras duas colunas, que são a review time e a reviewer ID. Feito isso, ele vai alimentar a nossa results 1. E agora eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar, aqui ele ainda está na camada de Spark, né? A results 1 ainda está ali no data frame. Eu quero pegar e criar e essa função ela faz criar uma tabela temporária dentro do pool do SQL, tá? Bom, vamos executar assim, vamos ver se vai dar certo. Então, eu nada mais estou fazendo do que adicionar colunas, né, que não estavam sendo consideradas e depois jogar esse resultado dentro do pool do SQL de forma temporária. Mas reparem que ele ainda não carregou aqui, ó. Ó, por enquanto ele não veio ainda a tabela result review. Por quê? Porque ele está como uma temp, né? Essa função ela cria como uma temp. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova, né? E aí vou jogar acho que eu até tenho aqui um exemplinho. Vou pegar aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Notebook 1. Então, olha só. Eu estou pegando, né, baseado nessa tabela temporária que a gente criou, Result Review. Eu estou fazendo um top 500 só para a gente ganhar tempo também, senão vai demorar um pouquinho. E pegando as 3 colunas que foram criadas ali, tá? Junto com a coluna Sentiment, que é justamente a que foi classificada ali pelo algoritmo, tá? E aí estou jogando aonde? Estou jogando no SQL dedicado, tá? Result Sentiment Software. Legal. Vamos executar esse cara. Deixa eu ver aqui, review time. Ah, tá, é que eu não trouxe o name, né? É o summary, review ID e o review time. Agora acho que vai.
No outro exemplo que eu tinha mostrado, eu tinha, né, pegado o name. Vamos ver se ele já criou a tabela. Ainda não. Então a ideia é que seja criada essa tabela nova aqui dentro do SQL dedicado. Ó, agora ele criou a tabela, tá vendo? Vamos ver se aqui vai dar o concluído. Joguei só 500 linhas, tá? Como exemplo, porque a gente tá com o Spark aqui limitado. Deixa eu já dar um count aqui. Eu vou esperar ele fazer a execução. Aí, pronto. Então, legal, ele trouxe aqui as 500 linhas. E aí com o nosso... Então, quer dizer, até aqui a gente já carregou, né, um arquivo ali em formato JSON para dentro do SQL, jogou para o Spark, chamou o Cognitive Services, né, analisou e voltou para o SQLDW. E daqui a gente joga para o Power BI agora para fazer, né, um de ponta a ponta ali. Então, o Power BI consumindo essa tabela, né, poderiam ser N tabelas, poderia ser um modelo já, uma camada semântica, né, com fatos, dimensões. Então, aqui é só um exemplo mesmo da parte técnica. Então, como que eu faço isso? Aqui em desenvolver, reparem que ele já tem embarcado dentro do Synapse o Power BI. Por quê? Porque também já foi feita uma configuração, né, que eu vinculei, né, as nossas workspaces do Power BI dentro do Synapse. Então, isso é sensacional, porque como a gente comentou, né, fica uma única plataforma com tudo ali dentro. Claro que para o usuário de negócio, né, porque aqui a gente está falando muito de um perfil mais de dados mesmo, né, seja um cientista de dados, né, a equipe de BI, por aí vai. Teoricamente, tá, acho que com o passar do tempo não, mas hoje os usuários de negócio mesmo ali, eles não vão acessar o Synapse, né, poderiam acessar, eu acho que com o passar do tempo vai se tornar cada vez mais normal, né, esse tipo de solução ali, mas o que a gente consegue montar no Power BI vai ficar publicado também dentro do Power BI ali da nuvem mesmo, nos aplicativos do Power BI para o pessoal de negócios, tá? Então aqui dentro ele simplesmente embarca aqui dentro para facilitar, né, para ter uma experiência melhor para os desenvolvedores. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Aqui em datasets, né, em conjuntos de dados, eu vou criar um novo conjunto de dados e aí apontando aqui pro SQL dedicado. Então, como que funciona isso? Eu baixo o arquivo aqui na minha máquina, né, no Power BI, onde já tem essa conexão com o SQLDW, e aí eu seleciono os objetos que eu quero, né, que vão fazer parte desse modelo, e depois eu publico novamente, tá? Então, reparem que aqui, ó, ele já abre aqui a conexão com o Synapse, e aí eu vou pegar aqui a nossa tabela, né, Result Sentiment Software. Aqui eu não vou clicar em Transform não, porque eu vou carregar dessa forma mesmo, tá? E qualquer coisa a gente edita ali depois. Mas eu vou dar um load já. Eu poderia também ter a opção de Direct Query, né? Da mesma forma que eu mostrei ali no Dataverse, aqui também eu poderia conectar direto ali, de forma que qualquer alteração que essa tabela no DW sofresse já refletiria no BI. Mas eu vou colocar como import aqui por questão de performance. Então reparem que
tudo, né, na plataforma Microsoft está muito interligado, né, todos os serviços, as ferramentas. E aqui, ó, aí eu começo a usar os recursos do Power BI, né, então vou criar uma métrica, quantidade de reviews. Vou dar um count rows aqui na minha tabela. Vou criar uma nova métrica, por exemplo, que é a quantidade de positive reviews. Esse é um calculate do quantidade de reviews, onde o sentiente por igual. Um exemplo, né? É que eu não vou me alongar, porque eu poderia criar aqui o percentual, né, de reviews positivos, esse tipo de coisa, mas aí é variação ali das fórmulas do DAX, né? E acho que não. Mas aqui eu consigo colocar, né? Deixa eu ver como que tá esse time. Esse time eu precisaria tratar ele, né? Para ele ficar num formato de data aqui dentro do Power BI. Mas só para a gente ter uma ideia, né? Deixa eu criar primeiro um sentiments e quantidade de reviews. Então aqui eu tenho uma ideia de que tá. Aí assim, uma base de exemplo, né? Se eu tivesse aqui os produtos, aí eu colocaria um filtro por produto, né? De repente por perfil de cliente. Aí eu começo a analisar, mas aqui a ideia foi mais mostrar, né, o por trás, né, a parte técnica, como que a gente faz isso. E aí agora eu vou fazer, por fim, eu vou publicar aqui, só vou mudar a conta e vou voltar esse cara para o Synapse, né? Pra gente dar uma olhada ali como que ele fica na nuvem. Então eu vou salvar aqui reviews, software, e vou publicar no pode ser aqui mesmo. Enquanto ele publica, o que que eu poderia fazer aqui também, né? Nada impede, tá? Por isso que sempre tem as estratégias, né? Quais são as melhores práticas. Porque nada impede de aqui dentro do Power BI, quer dizer, eu fiz um trabalho de inteligência ali dentro do Synapse, legal. Eu estou na camada do Power BI agora, eu poderia aqui solicitar aqueles recursos, né? De continuar enriquecendo só dentro do Power BI, tá? Então, dependendo como eu comentei, né, da estratégia, às vezes, né, a base principal já foi disponibilizada e de forma mais rápida a gente quer ter algum resultado, a gente pode utilizar os recursos dentro do Power BI, tá? De AI, Machine Learning, por aí vai. Nada impede. Bom, voltando aqui para o Synapse, reparem que agora ele criou, tá vendo? O Review Software. Então, tá aqui dentro já o modelo de dados e inclusive o relatório. Se eu quiser abrir aqui, deixa eu só atualizar. Review Software. Tá aqui dentro, embarcado no Synapse. Se eu quiser, dentro do próprio Synapse, criar um novo relatório, né, com base no modelo de dados que foi publicado, eu também consigo. Então, da mesma forma, né, que a gente montou ali, enfim, começa a criar aqui as visões, tá, e salvo. Mas como eu comentei, né, o pessoal de negócio que porventura não tem acesso aqui no Synapse, eles vão continuar tendo acesso por aqui, tá? Então, pelo próprio portal do Power BI, pelos aplicativos e por aí vai. Então, eu vou ter aqui, ó, Review Software, né?
Então, do ponto de vista de governança, tá bem bacana. Bom, esse exemplo dos comentários, né, dos reviews ali, basicamente era isso, né? Então, só recapitulando bem rápido, pegamos ali do Data Lake, né? Publicamos isso, né, através do Data Factory que está embarcado, né, no Synapse dentro do SQL. Do SQL a gente jogou para o Spark, do Spark a gente fez a requisição dos serviços cognitivos e dali a gente voltou para a SQL DW, que por fim jogou para o Power BI, tá? Então, em resumo, foi isso. Qualquer dúvida, qualquer ponto também podem colocar no chat, se a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois. E aí eu queria fazer um outro exemplinho agora de Machine Learning. Talvez a gente não consiga chegar até o fim, mas pelo menos mostrar aqui, dar uma introdução de como que funcionaria o Machine Learning aqui dentro, tá? Porque aqui foi um serviço cognitivo, né? Mas a gente poderia ter outros recursos, né, de Machine Learning, por exemplo, o que eu vou mostrar aqui agora. Aí só fazer um parênteses. Spindler, você quer comentar alguma coisa do Machine Learning ou eu posso seguir em frente aqui? Não sei se você quer publicar algum slide. Não, a gente já tinha falado dos slides de machine learning, e Tá aí bom. são aqueles exemplos, né, de você capturar dados de um IoT, por exemplo, e efetuar predições, né, previsões e atuar em cima dessas previsões. Legal. Perfeito. Deixa eu só publicar aqui as minhas. Vou renomear esse notebook aqui para. Executa. Análise de sentimento. E eu vou publicar. Bom, da mesma forma que a gente executou aqui um Cognitive Services, né, de análise de sentimento, eu poderia solicitar aqui qualquer um dos serviços, né? Acho que para quem não teve a oportunidade ainda de visualizar, ó, eu tenho várias opções, né? Então, o que a gente usou foi esse cara aqui. Cadê? Análise de texto, né? Mas eu tenho aqui de detecção de anomalias, moderar, né, o conteúdo ali para coisas impróprias, traduções, texto para voz, voz para texto. Então, assim, todos esses recursos a gente poderia requisitá-los ali dentro do Synapse, tá? Bom, o exemplo que eu queria mostrar de Machine Learning, eu tenho aqui no Data Lake um- uma base bem simples aqui de processos, né, dos clientes. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou abrir esse arquivo só para a gente dar uma olhada. Aqui, a ideia é, claro, por trás, né, eu poderia ter, por exemplo, o próprio Synapse fazendo, né, essa base aqui. Ou seja, eu tenho os meus clientes, quantos chamados eles têm comigo, né? Quantos chamados foram abertos, quantos deles foram resolvidos, né? E o percentual disso, qual que foi o SLA em dias, né? A média, né, da SLA de todos os chamados, e o teor das mensagens. Esse teor das mensagens, por exemplo, ele analisa, né, os textos que o meu cliente digitou para mim, e ele fala se aquele texto, né, qual que era o teor daquele texto, né, no sentido de um teor tranquilo ou o cliente estava, né, insatisfeito. Então, aqui o 1 é quando o meu cliente está insatisfeito. Então, é 100%, né, a média do teor das mensagens é 100% insatisfeito. E aí, dessa forma, ele vai variando aqui. E aí, qual que é a ideia? Né? Aqui é um exemplo bem básico, mas a ideia é essa coluna aqui de processo. Então, aqui eu tenho isso daqui é uma base histórica, né? É um resultado que eu consegui montar, né, com os meus dados, e eu sei quais dos meus clientes me processaram, entendeu? Então a ideia é que a gente consiga, com base nessa base histórica, treinar o machine learning para que, à medida que eu for imputando novos dados aqui, né, dos meus clientes, quantos chamados eles têm abertos, quantos foram resolvidos, e aqui foi de propósito mesmo, é uma coisa bem óbvia, né? Então se a gente pegar aqui, por exemplo,
Vamos pegar um caso bem esdrúxulo aqui, ó. Pô, esse cara aqui abriu 22 chamados e 19 foram resolvidos, com SLA 0. Então, legal, ele não me processou, né? Ele tá bem satisfeito. Agora, vamos pegar aqui um percentual baixo, ó. Por exemplo, esse cara aqui, ó. Então ele abriu 14 chamados e eu só resolvi 4, né? 28%. Então, quer dizer, com SLA de 7 dias, e o teor das mensagens né, desse cliente foi de 0,70%. Então ele me colocou, né? Ele me processou, tá? Então foi proposital aqui, tá? A gente colocar bem óbvio assim. Mas a ideia é subir essa base para dentro do Synapse, treinar dentro do Machine Learning e depois fazer a solicitação dessa base, tá? Para que nos clientes, né, novos a gente consiga antever, né, se ele vai me processar ou não. Claro que no cenário real seria muito mais complexo do que isso, tá? Então, bom, como que a gente pode montar isso? Meu arquivo está no Data Lake, tá? Então, eu vou importar, né, esse arquivo aqui para dentro. Vamos pegar aqui em dados, vinculado. Eu vou jogar ele pro Spark já. Esse cara aqui. Reparem que aqui, ó, aí depende do tipo de arquivo, né? Ele já vai facilitando. Quando eu seleciono o ponto .csv no meu Data Lake, o próprio Synapse ele já fala, ó, você quer carregar isso num data frame, ou você quer uma nova tabela do Spark, né? Por exemplo, né? Quando eu falo de notebook. Se eu quisesse carregar para dentro do SQL, ó, né, para o SQLDW, ele também já me daria as opções. Ó, o legal do Polybase, só para mostrar rapidamente, ó, selecionar as primeiras 100 linhas. Isso daqui ele faz direto com o Polybase, né, acessando lá o arquivo CSV dentro da Data Lake. Então, quer dizer, aqui tá vendo, ó, ele já faz uma leitura. Então, para exploração de dados, para essa parte, né, dos data science, então ele é bem legal por conta disso, né? Ele já tem muitos recursos para explorar os dados no Data Lake, independente do formato deles. Poderia ser um Parquet aqui, TXT, outros tipos de arquivos, né? Aqui foi só para mostrar como exemplo, não vou salvar. Então aqui eu vou usar esse cara aqui, ó, nova tabela do Spark, tá? Então aqui ele pede para selecionar um pool, vou selecionar aqui o Spark Alpha. Aqui no meu caso eu tenho, né, os cabeçalhos, então eu vou deixar aqui o reader igual a true. E aí eu vou pegar lá do meu CSV e vou jogar pro clientes processos dentro do Spark, tá? Muito semelhante a alguns passos que a gente já executou anteriormente. E aí eu vou dar um executar tudo. Aqui deu o mesmo problema, deixa eu derrubar aqui um monitor, aplicativos, derrubar esse cara. Ele mantém aberto, né, a sessão, por isso que ele não... Né, se eu voltasse nesse notebook aqui, que a gente trabalhou anteriormente, ele está aberto, né, então eu vou derrubar para liberar aqui o... Agora ele deve... Aí eu já vou dar um refresh aqui na minha base do Spark. Por enquanto ele não criou. Iniciou a sessão, agora ele vai criar o meu objeto. Legal, ele criou aqui, já vai dar a mensagem. Pronto.
criou aqui 500 processos com as colunas já, né, da forma correta. E aí o que a gente vai fazer agora é o seguinte, como eu tenho, aí da mesma forma do Cognitive Services, né, que eu mostrei, aqui dentro do Azure eu também tenho, né, o Machine Learning. Então eu também tenho um serviço já adquirido e já foi configurado aqui dentro do Synapse. Isso quer dizer que agora eu consigo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, cliquei no Clientes Processos, Machine Learning, enriquecer com um novo modelo. O que isso significa? Que a gente vai criar um novo modelo dentro do Machine Learning, tá? E aí a gente vai falar qual que é o tipo do modelo, o que que eu quero descobrir. Então aqui, por exemplo, ó, coluna de destino, no nosso caso aqui, é a processo, que é justamente, né, o que que eu quero, ao requisitar esse modelo, o que que eu quero descobrir? Eu quero descobrir isso, ó, se o meu cliente já vai me processar ou não, tá? Então aqui eu seleciono, né, coluna de destino processo, qual que é o pool do Spark, aqui no caso eu só tenho um, continuar. Aqui eu falo qual que é o tipo de modelo que eu quero criar. Então, aí entra muito, né, no conceito ali de machine learning, quais são as possibilidades, né, toda aquela coisa, árvore de decisão, regressão, linear, por aí vai. No nosso caso aqui é um de classificação. Dentro de classificação eu tenho 4 tipos, né, de modelos de classificação, mas no nosso caso aqui é o binária, né. Então seria esse cara aqui, a classificação binária. Vou dar um continuar. Aqui algumas configurações, eu posso falar quanto tempo que eu quero, é porque assim, o modelo ele demora para ser treinado, né? O machine learning ele fica ali aperfeiçoando. Então, eu coloco o tempo máximo que eu quero que ele treine. Então, no máximo 3 horas. Por quê? Porque tudo isso, né, o serviço está rodando ali por trás e algumas outras configurações. Eu vou deixar ele bem no basicão aqui e vou colocar aqui em criar uma execução. Então agora, o que que ele está fazendo? Ele está interagindo, né? Quer dizer, aqui pelo Synapse a gente iniciou, mas ele está interagindo com o meu Machine Learning, aqui o meu serviço é do Machine Learning, tá? Deixa eu iniciar aqui o Machine Learning Studio e a gente vai conseguir ver por aqui. Só deixar ele dar o refresh aqui. Aqui ele está em execução. Bom, aqui eu preciso esperar ele finalizar, né? E aí a gente consegue fazer o quê? Aqui dentro do Synapse, eu pegaria aqui em dados. Qual que é a ideia, né? A gente montaria um pipeline para subir, né, as minhas bases novas, vamos dizer assim, né, de clientes. Então, e aí isso daí vai variar a estratégia ali para popular essa base. Mas a ideia é que subindo essa base, e eu poderia ter os pipelines ali já agendados para todos os dias, por exemplo, buscar lá na minha base, né, do meu sistema de atendimento ao cliente, por exemplo, seja ele um CRM, enfim, consolidar aquelas informações e popular minha base aqui dentro do Synapse. E aí, todos os dias eu faço isso, e ao final eu chamo esse machine learning, né, para ser executado, tá? Então, esse seria o caminho. E aí depois, uma vez que eu executo, da mesma forma que a gente fez no Cognitive, né, que eu tive aquela coluna de resultado ali, que no caso é o sentimento, a gente poderia retroalimentar ali o DW e utilizar isso no Power BI e por aí vai. Aí eu acho que essa finalização aqui do Machine Learning, eu vou precisar que ele finalize, pelo menos fazendo os testes aqui, né, para o webinar, ele demorou bastante no treinamento. Espíndola, tem algum
comentário aí, por enquanto? Não, da minha parte não, Gui. Eu só estou um pouco preocupado aí com o horário, Sim, sim. ver se a gente consegue terminar até as 11h30, como era previsto. Aqui, assim, ele vai demorar um pouquinho mais do que isso, cara. A gente não vai conseguir fazer né, invocar uma. A gente foi até a parte de treinar o modelo, né? Criou um modelo novo, Uhum. treinou. Eu vou até mostrar aqui um pouquinho mais no Machine Learning Studio como que isso fica, né? Mas a parte de finalizar o treinamento para executar, eu acho que não vai dar tempo. Então, eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, é, se a gente já pode partir, né, para as perguntas e respostas. Mas o objetivo era esse, né? Era dar essa visão geral e, e do potencial aqui, né? Do Synapse, todas essas plataformas e os recursos interligados ali, né? De dados do Azure. Bom, enquanto executa, aí, o Gui, eu ia sugerir da gente avançar um pouquinho. Falta alguns comentários que eu gostaria de fazer. E aí, Eu acho que era eu- legal, Francisco, dar hum, aquela passada, né? Nas formas que a gente trabalha. E aí, exatamente. de repente, se terminar aqui a execução, a gente volta, né? Aí você retoma. Pode roubar Legal. minha tela, se quiser. Vou roubar aqui a tela, Fique à roubar no bom vontade. sentido. Uhum. Bom, na verdade, o que eu gostaria de comentar com vocês é a respeito do como é que a Alpha People consegue atuar, tá? E aí a gente vai revisitar um pouco aquele mosaico que eu mostrei para vocês lá no começo, com a nossa área de atuação, quando eu falei que nosso grande objetivo é sermos um one-stop shop e a gente tem conseguido isso, tá? Então, no que diz respeito a uma daqueles pilares, nós prestamos um serviço de consultoria. E um dos serviços que eu acredito que seja a base de tudo é o serviço do que a gente chama de Intelligent Assessment. Esse serviço, a ideia é que a gente identifique onde você está, onde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar e qual é a tua previsão de investimentos. Aí é um serviço já pronto que a gente, assim, é um serviço meio padrão, onde a gente busca conversar com as pessoas envolvidas no negócio e tentar buscar essas ideias. E o grande entregável desse serviço é o nosso, é um relatório onde a gente procura mostrar um roadmap de como chegar lá e em que tempo, tá? Outra forma de atuação é que a gente trabalha com projetos, né? E tá, assim, temos total interesse em executar esse tipo de projeto, quer seja na metodologia ágil, na metodologia waterfall, ou mesmo até em projetos baseados em banco de horas, onde a gente atua como base de conhecimento, né? Tipo, transferindo conhecimento para o usuário, né? Tipo, geralmente são projetos a quatro mãos. Aí, outra coisa que a gente faz é a parte de sustentação. Como eu disse para vocês, a gente procura evitar aquela discordância entre, bom, a coisa mais desagradável do mundo é quando você é um usuário de um serviço de suporte, você liga lá e recebe como resposta, ah, não, isso aí é uma evolução, a ferramenta funciona como projetado, eu não consigo te ajudar nisso. Não. O que a gente estabelece aqui, como no serviço gerenciado, é que você tem direito tanto ao suporte técnico quanto a serviços que vão proporcionar a evolução da aplicação, tá? Então, o que eu estou falando aqui é que a gente transformou esse suporte técnico, esse serviço de suporte, em uma coisa muito mais abrangente, onde a gente estabelece que um contrato desse, um cliente tem um número X de horas contratadas que ele pode usar durante o mês, que passa para o mês seguinte, se ele não conseguiu usar na totalidade, e onde você vai fazer tanto o serviço de suporte técnico, quanto de melhoria, quanto assim, inclusive de consultoria, né, para entender melhor, para apontar caminhos de tecnologia para serem seguidos. E outra coisa que a gente faz pelos nossos clientes também é que a gente tem dentro do grupo uma empresa especializada em capacitação, né, um centro de treinamento reconhecido pela Microsoft, autorizado,
E ali a gente tem todos os caminhos de formação de profissionais para esse mundo Microsoft, tá? Aí também tem, a semana que vem a gente está promovendo outro evento sobre jogos de empresa, onde a gente presta serviço através da FYI, tá? Eu agora, eu não sei se acabou, o Gui, acabou a execução aí do Machine Learning? Não, ainda não. Não? Como é que você quer fazer? Encerramos, aí depois você manda um e-mail. Eu não sei como é É, que seria a melhor forma. eu acho que a ideia era mostrar, né, as integrações. Claro que o ideal seria já mostrar o resultado final aqui, mas vai seguir muito semelhante àquele que a gente fez do Cognitive Service. Então, da minha parte, eu acho que Tá. seria isso, né? E primeiramente agradeço, né, o tempo de todo mundo. Estou à disposição aí para qualquer dúvida aí, né, mais para frente. E com todo prazer aí de apoiar e ajudar no que for necessário. Bom, então, pessoal, agradeço a todos aí. Já que ninguém perguntou nada, vamos. A ideia é encerrarmos aqui. Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Obrigado, então, a todos. Foi um prazer estarmos com vocês aí hoje.